Você já percebeu como a cabeça inventa desculpas quando o mundo pressiona? Nesses minutos em que a ansiedade cresce e o ruído tenta decidir por você, princípios inabaláveis funcionam como uma âncora. Eles não são frases bonitas para pendurar em um quadro, são compromissos que você assina com as próprias mãos para não ser carregado pelo humor do dia, pelo medo de desapontar alguém ou pela sedução de atalhos. Um princípio inabalável é uma decisão tomada antes do conflito e mantida durante o conflito, quando tudo convida à desistência. É a sua forma de dizer: eu escolho o que é correto mesmo quando fazer o certo não é confortável. No estoicismo, princípios inabaláveis começam com a distinção do que depende de você. Você não controla o resultado de uma conversa, mas controla se entra gritando. Você não controla o humor do chefe, mas controla o seu tom e o seu ritmo. Você não controla o trânsito, mas controla o que faz com o minuto parado. Esse recorte devolve governo interno e corta desperdícios de energia. A partir dele, você consegue escrever regras de bolso que cabem na vida real, como eu não minto para parecer melhor. Eu não sacrifico o essencial por distração, eu respondo depois de respirar, em vez de reagir no impulso. São frases simples, operacionais e medíveis, porque virtude sem prática vira decoração. Para construir o seu conjunto, olhe primeiro para os momentos em que você costuma sair do eixo. Talvez seja quando alguém te interrompe, quando o celular apita, quando um erro aparece em público. Escolha um desses cenários e descreva o que você costuma fazer sem pensar. Em seguida, descreva o que você admira quando está no seu melhor. A ponte entre os dois é o seu princípio inabalável. Ele precisa caber em uma única linha e começar com mesmo quando, porque a função dele é manter direção nos piores dias. Mesmo quando me provocam, eu preservo o meu tom. Mesmo quando atraso um prazo, eu assumo a responsabilidade sem culpa excessiva, nem desculpas vazias. Mesmo quando estou cansado, eu protejo o mínimo vital que sustenta minha sanidade, como sono, alimentação e silêncio. Um exercício simples para hoje. Pegue papel e escreva 3 gatilhos que mais te tiram do prumo. Ao lado de cada um, crie uma frase curta com mesmo quando e eu faço, e leia em voz baixa por 1 minuto. Depois, marque um deles para praticar nas próximas 24 horas. Você não precisa anunciar para o mundo, só precisa praticar uma vez quando o gatilho aparecer. Se errar, registre como foi e tente de novo. O objetivo não é parecer perfeito, é treinar fidelidade ao que depende de você. Quando um princípio começa a guiar pequenos gestos, você nota uma sequência de micro-vitórias que somam clareza e respeito próprio. Talvez você sinta resistência. Parte de você pode pensar que isso é rígido demais ou que a vida é imprevisível demais para regras assim. O ponto não é virar pedra, é evitar virar marionete. Princípios inabaláveis não fecham portas, eles fecham desvios. Eles clareiam escolhas sob pressão, reduzem arrependimentos e protegem a sua atenção, que é o bem mais disputado do nosso tempo. Segure essa âncora por alguns dias e repare nos sinais discretos de melhora, como conversas que terminam melhor, decisões mais limpas e um cansaço que pesa menos, porque você parou de gastar energia lutando contra o que não controla. Agora que a base está colocada, vamos fortalecer os pilares que sustentam esses compromissos e transformar intenção em rotina. Perceba como a força de um princípio cresce quando ele vira rotina. Você decide antes, treina durante e avalia depois. É assim que um compromisso deixa de ser uma ideia e começa a moldar o seu gesto. Os estoicos chamavam isso de prática diária, não de teoria decorada. Quando você acorda e já lembra o que depende de você, sua mente fica menos disponível para ruídos. Quando alguém te pressiona e você nota o impulso de responder alto,
lembra do pacto que assinou consigo mesmo e escolhe um tom firme e calmo. Quando o resultado foge do previsto, você devolve a atenção para o procedimento e aprende com o retorno, em vez de punir a si mesmo. Essa mecânica simples cria um circuito virtuoso que fortalece respeito próprio e reduz desperdício de energia. 3 pilares ajudam a sustentar essa rotina. Primeiro, autodomínio do impulso, porque metade dos arrependimentos nasce nos primeiros segundos. Segundo, retidão nas trocas, porque ganhar passando por cima dos outros corrói a própria confiança. Terceiro, foco no essencial, porque dispersão crônica é inimiga da serenidade. Repare como esses pilares conversam com qualquer cenário. No trabalho, autodomínio vira pausa breve antes de responder. Nas relações, retidão vira sinceridade, sem crueldade. Na vida digital, foco vira limites claros para notificações e horários de uso. Você não precisa controlar tudo, só precisa garantir que o seu melhor não dependa do humor do mundo. Para transformar cada pilar em algo operável, descreva comportamentos que você quer repetir. Autodomínio pode virar regra de bolso: eu respiro e conto até 5 quando a provocação chega. Retidão pode virar decisão: eu não prometo o que não posso cumprir e assumo o que for meu. Foco pode virar pacto: eu protejo o bloco do essencial e nego convites que sabotam esse bloco. Note como cada frase aponta uma ação observável. Se alguém filmasse o seu dia, conseguiria ver se você praticou ou não. Isso remove a névoa da autoenganação e encurta o caminho entre intenção e consistência. Talvez você pense que precisa de motivação épica para manter disciplina. O que funciona melhor é desenhar um ambiente que favorece o seu melhor gesto. Princípios inabaláveis ficam mais fortes quando você reduz fricções e antecipa tropeços. Se a sua tentação é discutir à noite, combine consigo um horário de silêncio. Se o seu ponto fraco é comparação, elimine atalhos que levam a feeds específicos. Se o seu tropeço é prometer demais, crie respostas padrão que resguardam prazos realistas. Essa engenharia discreta evita batalhas desnecessárias e guarda energia para o que realmente importa. Um exercício rápido para amanhã de manhã. Ao acordar, sente na cama por 2 minutos, endireite a postura e pergunte em voz baixa o que depende de mim hoje. Em seguida, escolha um único princípio e descreva em 30 segundos como você quer vê-lo na prática em uma situação provável do seu dia. Feche os olhos e ensaie mentalmente a cena com começo, meio e fim, como se fosse um teste. Ao terminar, sorria de leve e siga. Parece pequeno, mas esse aquecimento cria um trilho mental que facilita a execução na hora crítica e diminui o peso da indecisão. Quando a hora crítica chega, você não precisa de frases heróicas, precisa de um gesto treinado que caiba no momento. Pense em quantas vezes uma conversa azedou porque você tentou vencer no volume, ou em quantas decisões ficaram piores porque você quis resolver tudo de uma vez. Um princípio inabalável reduz a cena ao que depende de você e estabelece um procedimento claro. Respira, escolhe o tom, afirma o essencial, segue adiante. Parece pouco, mas essa simplicidade é o que impede que emoção alheia sequestre seu ritmo. Você não está tentando controlar o outro, está afirmando quem você decide ser quando fica difícil. Isso não significa engolir tudo, significa escolher a melhor resposta sob o seu controle. Retidão não é passividade, é firmeza sem crueldade. Autodomínio não é frieza, é calor, na medida certa, dirigido para onde produz algo bom. Foco não é ignorar o mundo, é recusar a dispersão que te enfraquece. Quando você opera assim, começa a notar um detalhe valioso, a sensação de respeito próprio crescendo a cada pequeno cumprimento de promessa interna.
Essa sensação muda a maneira como você entra nas próximas cenas, porque o corpo aprende que pode confiar em você. Talvez a aprovação mais sutil esteja na comparação. Você olha para o desempenho de alguém, se sente atrasado e abandona o que havia combinado consigo. Aqui um princípio inegociável funciona como um guardrail. Eu não negocio o bloco do essencial por ansiedade de resultado. Em termos práticos, você protege o tempo que sustenta sua sanidade e mede progresso por fidelidade ao procedimento, não por aplausos imediatos. Resultado importa, claro, mas o caminho que corrompe você tem um custo que não vale o troféu. Se um atalho exige mentir, humilhar ou sacrificar o que te mantém inteiro, ele não é opção. Essa clareza liberta, porque elimina dilemas falsos e te deixa mais leve para escolher o que serve ao que é bom. No terreno das relações, princípios inabaláveis reduzem dramas e fortalecem confiança. Quando alguém te acusa injustamente, você não cai na armadilha de rebater no mesmo tom. Você pergunta o que precisa ficar claro, afirma o que é verdade e encerra quando a conversa vira circuito de repetição. Quando alguém tenta te comprar com elogio, você não vende seu critério, você agradece e mantém o padrão. Quando a agenda enche, você não castiga o corpo com promessas heróicas. Você honra limites que te tornam confiável amanhã também. Quando erra, você assume sem se chicotear, corrige o que é possível e volta ao eixo. Se ainda parece difícil sustentar isso no meio do barulho, experimente um treino simples de fechamento do dia. Pegue um caderno e escreva 2 linhas. Hoje eu mantive meu princípio em e descreva a cena com uma frase. Hoje eu falhei em e descreva a cena com outra frase. Em seguida, escreva uma 3ª linha com o gesto que você fará na próxima vez que a cena aparecer. 30 a 60 segundos bastam. Esse registro transforma a memória em aprendizado e evita que sua mente só reviva o que deu errado. Com poucos dias, você notará padrões e ajustará pequenas coisas que destravam grandes travas. Você pode não controlar o que chega, mas controla a forma como recebe. E a forma como recebe define, em grande parte, o que fica. Quem decide pela virtude não fica imune à dor, fica menos disponível para se perder quando ela chega. É assim que princípios inabaláveis cumprem sua promessa, não protegendo você da vida, mas te protegendo de agir contra si no exato momento em que mais precisa de si. Se você pudesse se ver de fora neste exato minuto, veria alguém que já aprendeu a separar o que controla do que só ocupa lugar na mente. Agora, a consolidação começa, porque convicção sem repetição evapora. Você mantém o foco no procedimento enquanto o mundo tenta negociar sua atenção. E lembra que o preço de quebrar um princípio é sempre maior do que a pressa promete. Quando a agenda aperta, você respira, confere o tom, afirma o essencial e prossegue. Quando surge um convite que parece ouro, mas exige que você se traia, você reconhece o brilho falso e escolhe o caminho que preserva quem você é. Quando erra, você corrige sem se chicotear, porque culpa em excesso paralisa e o seu compromisso é com o próximo gesto. Repare como o corpo relaxa quando a mente confia em você. Esse é o sinal de que o eixo está firme e que pequenos atos diários estão construindo a pessoa em quem você quer se tornar. Não há glamour nessas cenas, há dignidade. Você aprende a dar menos palco para provocações e mais palco para aquilo que te sustenta quando ninguém está olhando. Com o tempo, escolhas que antes exigiam muita força passam a exigir só clareza. E clareza é leve quando você não precisa mais debater o óbvio com a própria consciência. Se a comparação soprar no seu ouvido, você mede progresso por fidelidade a seus compromissos e não por números que não dependem de você. Se o cansaço aparecer, você protege o mínimo vital que mantém sua lucidez e recusa promessas que queimam amanhã para parecer forte hoje.
É assim que princípios inabaláveis viram terreno seguro, não para fugir da vida, mas para atravessá-la sem se perder de si. Agora eu quero ouvir você e transformar intenção em pacto público que fortalece a prática. Escreva nos comentários qual princípio inegociável você vai implementar a partir de hoje e em qual situação específica pretende aplicá-lo primeiro. Escolha algo simples, direto e observável. E volte depois para contar como foi. Essa troca ajuda outras pessoas e aumenta a sua própria responsabilidade saudável. Se você chegou até aqui, saiba que isso diz algo bonito sobre o seu compromisso com o crescimento real. Você reservou alguns minutos para afiar critérios, fortalecer coragem serena e treinar escolhas que protegem sua atenção. De nossa parte, fica um reconhecimento sincero, porque cada passo seu nessa direção também nos lembra por que fazemos este trabalho. Levar conteúdo que sustenta, que acolhe, que orienta sem prometer mágica. Que você siga leve, firme e honesto consigo, especialmente nos dias comuns, que são os que mais moldam quem nos tornamos. Em nome do canal Código Estoico, obrigado por caminhar com a gente até aqui, por dedicar um pedaço do seu tempo e por cuidar de si quando seria mais fácil ceder ao ruído. Foi uma honra estar ao seu lado neste trecho. Seguimos juntos.